Salve aí, pessoal do canal Tudo Sobre Umbanda, pessoal do YouTube. Pessoal, vou trazer aqui para vocês 7 sinais de fraqueza espiritual. Sim, às vezes você está fraco espiritualmente e não sabe disso. Vou passar esses 7 sinais para você, para ver se você consegue se identificar com algum deles e assim ter o veredito se você está com fraqueza espiritual ou não. E se você precisa, é claro, de algum auxílio, de alguma ajuda. Deixando bem claro que é necessário que você fique até o final deste vídeo, para que, se caso você precisa de ajuda, no final vou explicar para vocês como você vai conseguir essa ajuda, tá bom? Então, curta, compartilha, se inscreva no canal e não esqueça, é claro, de deixar nos comentários logo aqui abaixo a sua opinião. Lembrando, a gente está chegando a 1 milhão de inscritos e aí a gente conta com a sua ajuda. Então, se ainda não é inscrito, se inscreve logo aqui abaixo, tá bom? Então, sem delongas, vamos falar sobre fraqueza espiritual. Pois bem, pessoal, antes de eu falar, eu tenho que explicar para vocês o seguinte. Eu já vou começar a falar sobre as fraquezas espirituais ou sinais de fraqueza espiritual e no final vou dar um resumo bacana aqui para vocês. O primeiro sinal de fraqueza espiritual, pessoal, é ficar tonto facilmente. Sim, tonturas, melhor dizendo. Mas quando eu estou falando sobre tonturas, eu estou falando às vezes de casos específicos ou até mesmo não, como por exemplo, às vezes você está caminhando, fica tonto, acaba ficando um pouco ali tonto, se caminha no sol, fica tonto. Lembrando, quando isso não está agregado à saúde, porque às vezes se for algo relacionado à saúde, você deve procurar um auxílio médico, se caso você tenha algum problema relacionado à tontura ou a ficar tonto, a tonteira, né? Então, o ficar tonto facilmente pode indicar fraqueza espiritual. Isso se dá pelo simples fato que a parte espiritual também ajuda a nos fortalecer. E a tontura, sim, ela pode indicar uma vibração um pouco mais baixa, deixando a gente às vezes um pouco vulnerável. Isso acaba mexendo com o nosso mental, o nosso subconsciente e provocando tontura ou até mesmo bambeza, como alguns dizem. Então a tontura pode sim e é o primeiro sinal de fraqueza espiritual. Você passa por isso? Vamos aqui para o segundo sinal. O segundo sinal de fraqueza espiritual, no caso, é dor nas pernas ou dor nas costas. Sim, eu sei que você deve estar se perguntando, mas Patrick, o que tem a ver dor nas pernas, dor nas costas? Ó, de forma resumida, a dor nas costas e a dor nas pernas pode estar simbolizando ou significando um sobrepeso energético. Deixando bem claro que eu não estou falando sobre problemas de saúde, porque caso você tenha problemas de saúde, problema nas pernas, de circulação, problema nas costas, na coluna, o ideal e o correto é que você procure uma ajuda médica. Agora, a dor nas costas sem explicação ou a dor nas pernas sem explicação, às vezes você não caminha, não faz muito esforço e mesmo assim ainda continua com dor nas pernas. E como eu disse, o fato de estar com dor nas pernas pode indicar uma sobrecarga energética, promovendo assim uma fraqueza espiritual. E consequentemente, é claro, isso pode acabar também promovendo uma fraqueza física. Então, dor nas pernas e nas costas indica sobrepeso e consequentemente uma fraqueza espiritual. Pode ser que você esteja desprotegido, hein? E aí, você sente muita dor nas pernas de forma constante e sem explicação? Olha lá, hein? Vamos lá para o nosso terceiro sinal de fraqueza espiritual.
E o nosso terceiro sinal é o medo. Sim, aquela pessoa medrosa. O medo pode sim ser um sinal de fraqueza espiritual. E quando a gente está falando de medo, pessoal, é aquela pessoa que tem até mesmo crise de pânico. Sim, aquela pessoa que não consegue fazer nada porque o medo acaba a impedindo. Deixando bem claro que o medo ele é muito importante para nós seres humanos. O medo é aquela sensação que não nos deixam cometer erros, fazer coisas erradas ou até mesmo perigosas. Porém, o medo em excesso pode nos impedir de buscar um auxílio, de buscar uma ajuda. E quando esse medo acaba se excedendo, deixa de ser medo e acaba se tornando um pânico. E isso é claro que te enfraquece espiritualmente, te deixando desprotegido. Deixando bem claro que eu estou falando do medo em excesso. Como eu disse, o medo é importante e todos nós carregamos medos. Só que ele, de forma excessiva, vai nos enfraquecer espiritualmente. Tá bom? Então, é um medo excessivo. Pois bem, agora, nosso quarto sinal de fraqueza espiritual é a insegurança. Sim, a falta de confiança em si mesmo. E eu não preciso nem dizer muito que a falta de confiança em si mesmo, com certeza ela indica fraqueza espiritual. Eu não preciso dizer muito. A insegurança está tanto relacionado à falta de confiança em si mesmo, como também à falta de fé, não só em si, mas também no plano espiritual, naquilo que você carrega, ou seja, fé de modo geral. E isso é claro que acaba nos deixando desprotegidos ou fracos espiritualmente, porque deixamos de acreditar em algo. Deixando de acreditar não só em algo religioso ou espiritual, mas deixando de acreditar em nós mesmos. E a gente tem que compreender uma coisa: para que possamos nos fortalecer em todos os sentidos, seja espiritual ou até mesmo na nossa vida, no nosso cotidiano, precisamos ter confiança na gente, em si mesmo. Então a falta dela pode sim acabar nos prejudicando. E essa insegurança, ela nos impede de ver oportunidades, de seguir em frente. Compreendeu? Deixando bem claro, gente, que a falta de confiança, a insegurança, isso também pode ser algo até, psicológico. Agora, a gente vai entrar no quinto sinal, que aí já são coisas mais pesadas, ou seja, coisas que realmente necessitam de uma atenção maior, caso você passe por elas. Então vamos lá, nosso quinto sinal, que já é algo mais sério, seria ficar doente muito fácil. Aquela pessoa que se adoece facilmente, principalmente a gripe, pessoas que ficam gripadas facilmente, pessoas que ficam resfriadas facilmente, ou seja, não pode pisar com o pé descalço no chão apenas uma única vez, que no próximo dia já está tossindo, já está gripado, com febre. E é claro, eu estou falando sobre gripe e resfriados, que são doenças mais comuns, mas também falo de doenças às vezes até mais graves. Então, o ficar doente com facilidade, sempre quando você vê a pessoa fica doente, ou até mesmo você que fica doente muito fácil, parece que a sua imunidade é abaixo do normal. É claro que muitas das vezes, gente, isso pode realmente ser um problema de saúde, mas muitas das vezes isso pode indicar uma fraqueza espiritual, tendo em vista que a espiritualidade ou espiritual, ele caminha lado a lado com o nosso plano físico. Então vamos dar aquele exemplo básico: se não estamos bem fisicamente, pode acontecer de não estarmos bem espiritualmente, e se não estamos bem espiritualmente, isso pode refletir no nosso corpo físico, consequentemente deixando a gente mais vulnerável para problemas carnais, que são as doenças. Então, ficar doente com facilidade, de forma muito constante, isso pode sim indicar uma fraqueza espiritual. Eu vou dar até um exemplo para vocês. Eu, particularmente falando, eu dificilmente fico gripado. Dificilmente. É raro
quando eu fico doente. Porém, é claro, quando eu fico doente, eu demoro muito para sarar, ou seja, para me curar. Quando eu fico gripado, eu demoro muito para me curar. Mas é muito raro eu ficar aí doente ou pegar uma gripe. E aí, você tem esse problema? Vamos lá. Agora, nosso sexto sinal. E o sexto sinal também acaba sendo algo preocupante, algo que é necessário darmos mais atenção, que é abalo emocional. Sim, o abalo emocional, ele indica fraqueza espiritual. Deixando bem claro aqui para vocês, pessoal, que quando eu estou falando de abalo emocional, eu estou falando daquelas pessoas que se entristecem facilmente, que levam muitas das coisas simples para o coração. E digo além, digo daquelas pessoas que acabam até mesmo tendo depressão facilmente, que já passou por esse tipo de problema, por essa situação, não só uma, mas várias vezes. Então, o emocional, ele trabalha lado a lado com o nosso lado místico e espiritual. Quando estamos abalados emocionalmente, ou psicologicamente dizendo, às vezes o nosso espiritual ele está enfraquecido e precisa ser fortalecido para que nenhum tipo de abalo emocional acabe nos atingindo. E como eu disse para vocês, quando nos abalamos emocionalmente, isso está diretamente conectado às vezes com falta de confiança, falta de proteção para o mental e para o espiritual também. Deixando bem claro que muitas das vezes isso está relacionado à saúde. E outra coisa, quando você precisa de um tratamento, não esqueça que é importantíssimo você procurar, antes de mais nada, um auxílio médico. Não esqueça disso, principalmente para quem passa por depressão. E depressão é algo sério, causa danos, não só à pessoa, mas aquelas que também estão ao redor, em volta dela. Então, se você passa por esse problema, procure um auxílio médico antes de mais nada, tá bom? E o nosso sexto sinal, e também um dos mais importantes, todos aqui foram importantes, mas o nosso sexto sinal, que parece ser algo até um pouco bobo, mas nada dá certo na sua vida. Como assim? Tudo que você faz, nada dá certo. É trabalho, é financeiro, é no profissional de modo geral, é na parte amorosa, é em tudo. Parece que tudo que você põe a mão, parece que as coisas não caminham. Abre um investimento, abre uma loja, passa uma semana, a loja fale. Ou seja, tudo que você faz parece que não dá certo. Você começa a fazer algo, aquele negócio começa a desmontar, tudo começa a dar errado. Você programa uma viagem, aí no dia da viagem o ônibus atrasa, acontece uma coisa, aí você não consegue viajar. Ou seja, tudo que você faz dá errado. Sim, isso é um forte indício de fraqueza espiritual. Quando a gente está falando de fraqueza espiritual, isso quer dizer que muitas das vezes você não tem ali a proteção necessária, o incentivo necessário e o auxílio necessário para que as coisas possam acontecer. Compreendam que a espiritualidade, muitas das vezes, elas nos ajuda em nossa trajetória de vida. E quando estamos fracos espiritualmente, essas certezas que temos acabam meio que virando incertezas. E isso acaba enfraquecendo o nosso espiritual e, consequentemente, as coisas começam a desandar ou começam a não dar certo, né? Agora vamos dizer o seguinte, eu trouxe aqui para vocês 7 sinais. E dificilmente uma pessoa vai ter 7 sinais desse aqui, todos os 7. Mas caso isso ocorra, caso você tenha esses 7 sinais que eu passei aqui, de forma imediata procure um auxílio espiritual. Não esqueça disso. Se você tem os 7 sinais. Mas agora vamos compreender. Se desses 7 sinais aqui, você tem 4 ou mais, já é um sinal que você procura fortalecer, que você precisa, fortalecer esse seu lado espiritual. Agora, caso você tenha 2 sinais, 1 sinal, ou até mesmo 3 sinais do que eu citei aqui, pode ser sim que às vezes é apenas um momento da sua vida no qual vai passar, por assim dizer.
mas acima de 4 desses que eu citei, desses sinais, se estão persistindo em sua vida, o correto é que você se preocupe e procure um auxílio, tá bom? Como encontrar esse auxílio? Procure um médium, um magista, ou de preferência, vá até um terreiro. Lá eles poderão te ajudar de certa forma, tá bom? Mas eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar nos comentários se você tem algum desses sinais. E não esqueça também de compartilhar, porque em breve eu também vou trazer aqui sinais de fortalecimento espiritual e sinais de desequilíbrio espiritual. Então acompanhe o canal. E mais uma vez, se inscreva para não perder os vídeos que são diários, ok? Pessoal, é isso. Muito obrigado aí a cada um de vocês. Até o nosso próximo vídeo. E axé a todos.